Shalom, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo, seja sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo está feliz ou só Marisol? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 13. Amém? 1 Coríntios 10, a partir do verso 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. As tentações, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejam muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo que dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Amém? Pai, nós te damos graças por estarmos, Senhor, aqui, Senhor, dispostos, Senhor, e disponíveis para ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, a discorrer acerca de algo tão profundo como é a Tua palavra, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos ouvidos prontos para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não quero que vocês se escandalizem, mas eu não vou pregar nada que está aqui na Bíblia. Se escandalizar, gostar, ler, não no sentido de que eu vou discorrer acerca do texto, mas eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Né? Claro que pautado na palavra de Deus. Né? E eu quero que vocês ouçam o que eu vou dizer, pautado na palavra e pensando acerca daquilo que a gente acabou de ler. Amém? Aqui nós vemos um pouco sobre quem está de pé, cuide para que não caia, quer dizer, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não tem como nós ficarmos julgando o outro e achando que a gente não vai cair no mesmo erro. Mas
Perdão. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito de convicções. Né? Porque todos nós temos algumas convicções. Sim ou não? Não? Só desligar. Tá bom, tá ótimo o vento. Todos nós temos convicções, né? E sempre a nossa é a mais correta. Sim ou não? Alguém tem uma convicção que acha que é errado? Se você tem alguma coisa, alguma coisa de errada não está certa aí, né? Algum problema, né? Porque nós temos convicções naquilo que nós cremos e acreditamos que seja o certo. E isso eu não estou dizendo apenas na maneira bíblica, mas em nossos pensamentos do dia a dia, né? De como sentar, de como estar. Eu gosto de assistir o culto nessa posição, mais na frente, uns sentam bem na frente, outros estão sempre procurando lá atrás, outros compram a cadeira e quando chega tem alguma coisa na cadeira, acha ruim, né? E isso, amados, não é certo ou errado, amém? É que nem a história do papel higiênico, né? Que lado que fica, quem acha que o papel higiênico deve ficar virado com a folha para cima? Quem acha que o certo é assim para baixo? Né? Quem está certo? A Priscila, né? Isso é brincadeira, amados, porque eu vou confessar o pecado dela. Hoje eu não vou confessar meus pecados, só de vocês. Ela gostava que punha Obrigada, filho. Ela gostava que punha o sabonete com a marca, né? Não vem, né, desenho do sabonete, da marca, para cima, não podia ser para baixo. Né? Então, esse é novo. Né? Alguém também tinha isso? Mas para ela era o certo. Né? E se punha de maneira ao contrário, estava errado. Né? Então, nós temos algumas convicções, amados, e tudo bem. Né? Por que eu estou falando isso? Por que eu quis falar sobre esse assunto? Porque nós estamos chegando no tão famigerado Natal, né? Ou não tão famigerado Natal, para alguns. E aí volta o discurso de todo ano. Vamos comemorar o Natal? Não pode comemorar o Natal. Eu vou sopesar com essa bala. Melhora a garganta, mas daqui a pouco eu vou... Aí... Né? Pode comemorar o Natal? Não pode comemorar o Natal? Posso ter uma árvore de Natal? Não posso ter uma árvore de Natal? Né? E aí, muitas vezes, né, quem tem, principalmente rede social, se vê assim, todos os dias com alguma questão, alguém discutindo, alguma polêmica a respeito de tal. Né? E aí, assim, tem a postagem em 524 comentários, né? Aí a Stephanie nem vê a postagem, ela gosta de ir nos comentários. Ela fala, me divirto nos comentários, né? Porque cada um quer falar uma coisa e todos querem ter razão. Né? Então, aqui, baseado nesse contexto, né? Não exatamente nesse texto, mas nesse contexto, onde ele fala de medir, a gente não pode medir a dor do outro, né? Cada um sabe o que enfrenta, mas ele fala também, fuja dos ídolos. E eu quero te dizer que, ao longo... Eu vi uma postagem essa semana que me fez meditar muito a respeito disso, que ao longo do tempo Deus vai derrubando os nossos ídolos. Né? Não, quando eu me converti, eu joguei a santinha, joguei não sei o quê, mas e as nossas convicções que muitas vezes são ídolos? Né? E quando nós mudamos de ideia, que a pessoa acha que fala, mudou de ideia já. Amados, nós amadurecemos, isso faz parte. Né? E falando diretamente de nós, como ministério, né? como líderes do ministério, nós mudamos muito. Né? Alguns vão dizer, amém. Né? Cadê o pastor? Né? Nós mudamos muito. Por quê? Porque nós somos amadurecendo. Mas é porque cada dia a gente pensa uma coisa? Não. Nós saímos de um contexto, de um ministério que cria de uma forma. Né? E nós saímos com aquela convicção. Aí nós fomos conhecendo o quê? O Ministério de Libertação.
E aí nós viramos os caça-fantasmas, né? Porque, olha, o seu Átila está assim, ali a mão dele está formando um D, ou está, né? Ou então está assim, ele está fazendo algum sinal. Em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Era tipo isso, irmãos. E tudo bem no sentido de que nós estávamos aprendendo, né? Então, nós aprendemos com aquilo que nós ouvimos. Olha, novidade, olha. E todo mundo tem base bíblica, né? Todo mundo tem base bíblica para quando quer pôr suas convicções, né? Então, o que eu quero te dizer, na verdade, é que muitas vezes nós levantamos ídolos com isso. Então, quando nós íamos alguém que comemorava o Natal, preciso orar por esses incrédulos. Ai, meu Deus do céu, traz sua revelação sobre eles. Né? Irmãos, era assim. Por quê? Porque nós descobrimos alguns conceitos que nós não conhecíamos acerca do Natal, acerca dos símbolos, né? E como eram ídolos. Aí a gente levantou outro ídolo, né? A minha convicção. Não comemoro o Natal, e quem comemora é contra mim, né? Ídolos que nós levantamos, né? E aí nós vamos amadurecendo e vamos tendo outro entendimento, e Deus vai derrubando esses ídolos. Amém? Posso ouvir um amém? Né? Quando ele fala aqui, vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Né? Quando abençoamos o cálice à mesa, ele fala sobre comer, né? Sobre participar, porque quando ele fala aqui da ceia, né? Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo, nós pensamos nessa ceia aqui que nós fazemos, né? Um pãozinho, mas eles viviam uma realidade de ceia mesmo, né? De estar juntos para comer, em comunhão, amém? Então ele fala aqui também das pessoas que muitas vezes comiam comida oferecida a ídolos. E aí, ele fala, se você sabe que foi oferecida, não come. Se você não sabe, ora e aquilo que se abençoa, amém. Né? Por isso que nós oramos em tudo que nós vamos comer. Quem ganhou uma balinha hoje? Quem estava no louvor não conta. Quem ganhou uma balinha hoje? Quem gosta de balinha? Alguém não gosta de balinha? Aí, todo mundo aí gosta. Mas, por exemplo, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu como, tá, mas não é uma coisa que eu ligo, que me tente. Né? Por exemplo, como um chocolate. É uma coisa que eu não ligo. Por exemplo, se eu estou de dieta, eu não chupo bala de jeito nenhum. Porque não é uma coisa que me faz falta. Né? Eu só como chocolate de dieta. E bolo e pudim. Bala, não. Mas, alguém te forçou a aceitar essa bala? Vocês leram o que estava escrito na bala? Tinha né? Uma frasezinha na bala. Mas eu forcei a cada um de vocês. Então, eu não quero que vocês saiam e falem assim, engordei porque a pastora vive me dando bala. Né? Naquela bala que a pastora me deu, que bala, hein? Ruim, hein? Gente, eu não forcei ninguém. Agora, o grande problema é que as pessoas entram na convicção, as pessoas nós, tá? Eu também, nós entramos na convicção do outro, e depois, quando nós mudamos de ideia, nós julgamos aquele que continua na mesma convicção. Estou me fazendo entender? Sim ou não? Porque eu vejo, irmãos, com tristeza mesmo, muitas pessoas às vezes falam assim, nós aqui, quem participou já de administração ajudando? É fácil. Quantas vezes nós passamos o dia aqui sem comer assim, né? Fazendo um lanche, tudo, para ministrar a vida de alguém? Fizemos com amor? Com tudo que nós entendíamos, mesmo quando nós virava a pessoa do avesso, expulsava demônio um por um, nome por nome. O Senhor aceitou? Hoje nós fazemos igual? Né? Hoje nós falamos, sai tudo aí que está aí junto. Né? Não chamamos um por um, não ficamos... Temos um outro conceito, entendemos, fomos amadurecendo e a coisa ficou até mais fácil para a gente. Né? Como diz minha filha, a gente faz mais uma ministração de cura, né, do que uma libertação, embora às vezes precise expulsar umas coisas. Né? Mas o que eu quero dizer
é que como é que você vai sair daqui amanhã e talvez ir para um ministério que pense diferente e mudar, e tudo bem, né? Porque você vai ter outra visão, vai acreditar de outra forma, mas nos julgar, né? Dizer, ai, porque lá onde eu estava, não, fizeram assim, 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 assim. Está certo isso, irmãos? Sim ou não? Responda. Qual a sua convicção? Eu quero que você entenda que você precisa ter convicção naquilo que você faz aqui, ou em qualquer lugar que você estiver. Né? Por isso, nós sempre, quando nós, por exemplo, ministrávamos, nós não fazíamos questão que vocês fizessem curso, não pagávamos para quem não podia fazer o curso. Por quê? Para que entendesse aquilo que estava fazendo. E eu sempre disse isso, irmãos, quando... Eu sei que vocês nos amam, né? Muitos aqui estão com a gente há muitos anos, mas amanhã, eu, o pastor, Deus nos livre, mas podemos cair numa heresia. E você precisa conhecer a Bíblia, você precisa saber o que você pode aceitar, o que você não pode aceitar. Amém? Eu posso amanhã dizer, olha, irmãos, nós mulheres não podemos mais usar calça. Né? Vamos vir só de saia, porque eu entendo que nós vamos usar só saia. Você não precisa sair da igreja por causa disso. Você pode dizer, eu não concordo, né? Mas eu estou aqui, eu vejo o Espírito de Deus, e isso vai nos denegrir. Não, denegrir não pode falar mais. Como que eu falo? Nos depreciar. Porque é uma forma de denegrir, é uma forma de depreciar. Enfim. Então, aí já vai mais de uma ideia, né? Um sim, outro não, enfim. A convicção de cada um. Então, isso vai depreciar de alguma forma? Não, se nós pregamos a palavra, desde que nós não falemos, né? Olha, você vai para o inferno se você estiver de calça. Aí você sai, irmão, porque o negócio está feio. Né? Então, são coisas diferentes, entendeu? Se nós dissermos, nós temos o entendimento agora que nós, ministros, só vamos estar aqui de saia, ministras, né? Os ministros é bom não. Aí os homens já estão tudo indo, volta! Né? Mas nós entendemos, porque, por exemplo, não queremos, como é a questão de muitas igrejas, para não escandalizar aqueles que creem dessa forma, então vamos, tudo bem. Né? Se eu me identifico, prego a palavra, é uma coisa, pode ser uma posição ministerial. Né? Agora, se disser, não, a palavra diz que os homens têm que pôr calça e a mulher diz tem que pôr saia, aí o negócio está ruim. Né? Mas vocês precisam conhecer a palavra para isso, amém? Por isso que nós insistimos, onde tivemos uma escola bíblica maravilhosa, né? Eu não vi a segunda parte, né? Como foi a Estel subir, porque nem quis ver, mas dizem que foi bom, né? Então, por quê? Porque são eles? Não, porque a gente vai aprendendo, vai esmiuçando, vai perguntando, e isso e aquilo, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Amém, Marcel? Como o Marcel pregou na quinta-feira. Né? Então, nós precisamos, irmão, você precisa ser convicto daquilo que você faz. Você não pode dançar na frente, porque eu vejo a Marisol, acho tão legal. Né? Aí você vai para um lugar que não pode dançar. Você fala, lá dançava, hein? Até a pastora dava uns passinhos. Irmãos, seja convicto daquilo que você está fazendo. Se você levantar a mão, levante porque você entende que isso agrada ao Senhor, que você está adorando a Deus através do levantar das suas mãos. Né? É preciso haver isso. Aqui ele fala também, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Ele fala muito assim também a respeito de nós estarmos, pensar sim no que o outro pensa. Né? Porque é um outro pensamento recorrente, é de que, porta é meu coração. Que os outros veem, Deus não vê aparência, Deus vê coração. Mas o homem vê aparência. Né? Agora eu vou só me pautar no que o homem vê, não é isso, mas no que depender de nós, diz a palavra, tende espaço para com todos. Amém? Então eu não vou fazer uma coisa que te escandaliza. Né? E este é o problema, esse é o ídolo. Né? Eu faço porque eu tenho direito, eu posso, né? Eu posso todas as coisas. Né? Mas
por que eu vou fazer se fere o meu irmão? Isso não pode ser um ídolo no meu coração? Então, essa semana teve uma polêmica, não sei quem segue aquela Pamela Arumã, eu nunca sei como que é o sobrenome, Arumá, muito bom, é uma indicação legal ela fala muito sobre família, tal, né, mas ela falou sobre videogame, né, sobre homens que vivem só jogando videogame e tal. Ai, nosso Deus, foi você viu já? Você segue ela, né? Bem, irmãos, era uma posição dela, a gente lê e retém o que é bom, né? E depois, assim, mas aí você pensa, o que está no coração das pessoas? A ponto de você ir atacar outra para defender um videogame. Né? O problema é jogar o videogame? É um homem casado jogar videogame? Não, mas é aquilo ser um ídolo no seu coração. Né? Todo mundo que é contra isso, eu sou contra também. Né? Então, quando ele fala, você não faça por motivo da consciência do seu irmão, não escandalizar o seu irmão, é a respeito de derrubarmos os ídolos em nosso coração. A respeito de nós não termos só aquilo que é importante para nós, mas aquilo que é importante para o outro. Mas aí eu digo mais uma vez, qual a sua convicção? Desculpem a expressão, mas antigamente, pelo menos, né, já dizia minha mãe, como meu filho gosta, já dizia minha mãe, cuspir no prato que comeu. É nojento, mas pensa isso, né? É você entender uma coisa, ou pelo menos fazer que entendeu, participar daquilo, né? Aceitar a balinha e depois sair falando mal da balinha. Que foi dada com tanto amor, que me custou dinheiro. E aí, nós julgamos aquele que talvez, não sei, comemore o Natal. Né? Enfim. Irmãos, não estou comemorando Natal, não vou montar árvore, fiquem tranquilos. Né? Será que a pastora vai pôr árvore esse ano? Mas, irmãos, isso faz tanta diferença para a gente. Né? Qual é a questão maior com relação a isso? É a nossa convicção? É o ídolo da nossa convicção? Nós temos, sim, algumas coisas que nós não abrimos mão e que nós pregamos aqui. A salvação é só através de Jesus e da cruz. Amém? Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não há outro intermediário, não há outro intercessor além de Jesus. São coisas que nós não abrimos mão. Jesus morreu e ressuscitou, e vivo está e vem nos buscar. Amém? Então, são questões, assim, bíblicas, que não há como nós refutarmos, como nós mudarmos. Amanhã dizer, mas sabe, eu acho que Jesus, será que Jesus vem mesmo? É que é meio, Apocalipse é um livro alegórico, né? Só está simbolizando. Não há como fazer isso. Então, essas convicções, irmãos, devem fazer parte de todo cristão. Outras convicções, ore. A Tainá outro dia falei que hoje eu vou contar o pecado dos outros. Me pediu uma coisa, né, a respeito, posso fazer tal coisa? Eu falei, não, melhor não. Mas por quê, né? Eu falei assim, não, porque isso. Eu falei, não concordo. Né? Não, na verdade, né, no WhatsApp é assim, não concordo. Né? Assim que a gente lê, né? Não concordo, mas respeito. Né? E aí a gente discutiu, não no sentido de brigar, discutiu a respeito do assunto, né, falando o que eu pensava, o que ela pensava, tal. E fechou. Aí passou um tempo, agora eu falei, Tainá, se você quiser fazer aquilo, tá? Ela falou assim, mudou? Né? O que te fez mudar, né? Eu falei assim, não, orando, né? E eu creio que não vai ter problema, tal, pode fazer. Né? Ela falou, amém. Né? Ela me respeitou, amém? Não falou mal de mim para ninguém,
Só com o marido. Mas, ixi, o marido é fogo, né? Então, já pecou, ó, confessando o pecado. Né? Porque era uma posição minha, eu tinha o direito de pensar daquele jeito, que nem eu falei para ela. Eu falei, nós temos uma responsabilidade grande, né? Daquilo que nós fazemos aqui. Então, muitas vezes, nós vamos errar, claro, né? Tanto fazendo como deixando de fazer. Mas é uma responsabilidade. Então, há um peso sobre nós, nesse sentido, né, de responsabilidade. E aí, orando, pensando mais a respeito, falando com Deus, realmente era uma convicção minha que caiu por terra. Né? Agora, ela estava certa e eu errada? Não necessariamente. Né? Porque eu estava preocupada em fazer aquilo que era melhor para vocês. E ela também. Então, são posições diferentes. Mas nós precisamos saber a hora de mudar algumas coisas. Né? A hora em que nós precisamos entregar algumas coisas, para que essas coisas não sejam enraizadas nos nossos corações. Amém? Então, o versículo-chave daqui, desse texto, né? Que eu não preguei nada sobre ele, na verdade. Mas ele fala, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para sua glória. Glória de Deus. Não é para testar os seus conhecimentos, não é para fazer, para mostrar que você manda, né? Não é para... A única pessoa que eu dou carteirada aqui é o Marcel. Porque eu e o Marcel não concordamos em nada de, sabe, põe a flor assim, põe esse copo aqui. O Marcel fala, não, pastora, desse lado fica melhor. É impressionante, né, Marcel? Nós não concordamos. Tinha uma pessoa que falava, mas tudo o Marcel faz para você. Eu falava, mas você não sabe o preço, a gente briga. Né? Porque, ou então ele esquece, né? Marcel, você não pôs nem aqui, nem lá. Aí eu brinco com ele. Às vezes eu falo, Marcel, a pastora está mandando por desse lado. Não vale, mas assim, brinca, a pastora acabou com a briga. Ele fala, tá bom, mas não concordo. Né? A gente tem opiniões de coisa assim. Só que depois ele fala assim, não é que ficou bom mesmo desse lado? Né? Então, assim, são coisas que nós brincamos, né? Às vezes eu falo assim, mas a pastora está mandando para aqui porque eu quero que para aqui, porque eu tenho esse, vamos dizer, direito, eu não preciso fazer isso, eu posso abrir mão, muitas vezes eu não gosto que ele ponha aqui, mas eu não falo nada. Agora, tem vezes que eu faço questão por alguma questão minha, aí eu falo, Marcel, é para pôr desse lado e acabou. Né? Mas nós não podemos ter isso no nosso coração como ídolo. Então, vamos comer. Onde comemos, onde bebemos, né? Aqui, como o ministério foi tão gostoso, uma comunhão tão gostosa, né? E nessa comunhão, nessa hora de estarmos juntos, a refeição, irmãos, é algo que é agradável ao Senhor, né? Estarmos juntos, tanto que vai ter uma ceia, né? No céu, nós vamos ter as bodas do Cordeiro, uma festa. Brincando até onde com o Pena. Pena não gosta de festa, a primeira coisa que vai ter no céu vai ser uma festa, né? As bodas do Cordeiro, vai ter que sentar ali. Né? Por quê? Porque o Senhor gosta disso, isso é comunhão, isso é agradável aos olhos do Senhor. Né? Que nós estejamos em comunhão. Mas isso precisa ser com sinceridade de coração. Isso precisa ser despido de todo o seu preconceito, de tudo aquilo que você pensa, sabe? De tudo aquilo que você... entende como deve ser feito ou não deve ser feito dessa forma. Nós precisamos ter comunhão, amados. É pelo amor que nós seremos reconhecidos. Não é pela placa, não é pela celebração ou não celebração dessa ou daquela festa. Nós já fizemos festas judaicas aqui, que não bíblicas no sentido de não as 3 festas bíblicas, que são essas fechadas, né? Pastas. Estou com fome. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Né? Essas são festas bíblicas ordenadas pelo Senhor. Existem algumas festas que nós já celebramos, como o Hanukkah, que é a época do Hanukkah. Agora começou, acho que ontem, ou sexta, né? O próprio Purim, né? E tudo bem. É gostoso, nós gostamos de festas, mas nós nunca ordenamos que você tivesse que fazer ou não tivesse que fazer. Assim como a própria questão do Natal e da árvore, que nós
já fomos mais firmes, mas nunca falamos para ninguém, olha, você está em pecado, você não pode fazer, né? A gente até julgava no nosso coração, né? Porque, como eu disse, era um ídolo. Não, fez uma árvore, fez não sei o quê. Mas nós nunca comunicamos isso à igreja, que não deveria ser feito. Né? Sempre orientamos a cada um orar e fazer de acordo com aquilo que Deus falasse a cada um. Amém? Então, vamos entender isso. Haja convicção naquilo que você falar. A palavra diz que nós precisamos saber responder àqueles que nos perguntarem acerca da nossa fé. Né? Então, você precisa saber por que você faz dessa maneira. Você precisa entender por que você faz, ou por que você não faz, ou porque você acha que não deveria ser feito. Convicto. Seja convicto daquilo que o Senhor te ensinar. Sem, contudo, tornar isso um ídolo. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de entender de maneira diferente. Né? Não tenha medo de ter comunhão com aquele que pensa de maneira diferente de você. Porque Deus é um Deus de muita diversidade. Né? Diversidade no sentido... olha o tanto de flores, o tanto de animais, são tantas coisas que o Senhor criou. Né? Tanta beleza em cada um. A multiforme graça de Deus, diz a palavra. Né? Por isso nós não somos parecidos uns com os outros. Né? Nós temos que ser parecidos com Jesus. Amém? E fazer como Ele mandou, nos amar uns aos outros. Amém?